Quando você abre o feed no início do dia, antes mesmo do café, e sente o coração acelerar com cada notificação. Epicteto o veria como quem caminha por um campo minado emocional. Cada clique, um passo incerto. Ele nos lembraria que nosso tempo é breve e precioso. Ao nos perdermos em comparações, estamos dando um desconto no único capital que verdadeiramente possuímos, nosso agora. E esse presente, se mal empregado, nos escapa para sempre. Imagine Epicteto caminhando por entre postes, sem pressa, mas atento. Um amigo seu desliza o olho pelo celular e suspira. Uau! Olha só esse viajante. Ele está na Europa, em 2 dias. Em 2 dias. Sem falsos moralismos, Epicteto perguntaria: você sabe o que esse viajante fez nesses 2 dias por dentro? Ou só viu o lugar bonito? Pois aquilo que importa, o crescimento, a experiência, a calma, não se vê em fotos. E sim, vivê-lo. A ansiedade vem do medo de não sermos o bastante bonitos, bem vistos, bem-sucedidos. Mas para nosso sábio, só seria verdadeiramente pleno aquele que se conhece e controla desejos, impulsos, reações. Ele poderia nos propor um experimento estoico. Amanhã, antes de abrir qualquer app, respire fundo. Pergunte-se: por que desejo isso? É uma busca ou um vazio? A resposta talvez revele mais sobre nós do que sobre a rede. Talvez em silêncio, perceba-se o buraco que tentamos tapar com visualizações, seguidores, interações. E se você se sentir tentado a postar apenas por postar, Epicteto diria: qual é o propósito real disso? Vai acrescentar em quem lê ou em quem escreve? Pois compartilhar é um ato, e atos têm consequências, na mente, no coração, na vida. O filósofo nos perguntaria: ajudar, inspirar, educar ou buscar aplauso? E se for pelo aplauso, que tipo de alimento é esse para sua alma? Então ele poderia sugerir: utilize as redes como pacientes, não vítimas. Publique menos, mas melhor. Reaja menos, mas com atenção. Leia menos sobre os outros, e mais sobre você. Há um trecho dos discursos em que Epicteto diz: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. E nas redes, tudo acontece: boas e más notícias, fofocas, trolls, provocações. Mas a escolha é nossa. Seremos rocha que aguenta as ondas, ou navio à mercê do mar. Ao final do dia, depois de rolar 1000 histórias, Epicteto poderia nos convidar a um ritual digital simples. Antes de dormir, desligue. Escreva num papel 3 coisas que você fez de verdade hoje. 3 sentimentos verdadeiros. 3 aprendizados que imprimem sua jornada, não de outros, mas a sua. E assim, ele diria: vale mais um dia vivido com atenção do que 10 dias vividos sob a sombra do feed. Porque, para o sábio de Hierápolis, a verdadeira rede social é aquela que te conecta com você mesmo. E só há uma mensagem urgente ali: viva o hoje, não a projeção do amanhã. Mas e se você dissesse: ah, mas eu só uso as redes por diversão, só para passar o tempo? Epicteto ouviria com calma. E então diria: toda diversão que serve para esquecer quem você é, não é descanso. É distração. E toda distração tem um custo: o tempo. Para ele, a grande tragédia não seria o vício em si, mas aquilo que deixamos de viver por estarmos distraídos. A conversa que não tivemos. O livro que não abrimos. A paz que não sentimos. É como se cada deslizar de dedo fosse uma moeda silenciosa jogada fora. E você já reparou como, muitas vezes, saímos das redes sociais mais cansados do que entramos? Epicteto chamaria isso de agonia da comparação. Um ciclo invisível de sentir-se menos, querer mais e nunca alcançar. Ele diria que estamos tentando preencher o vazio com imagens, mas o vazio da alma se preenche com sentido, não com estímulo. Vamos imaginar uma cena. Um adolescente acorda, abre o celular e vê um colega mostrando um novo carro. Desce mais um pouco, e uma influenciadora posta seu corpo dos sonhos. Mais abaixo, um casal sorri numa viagem perfeita. Epicteto observaria de longe e perguntaria: você viu o carro,
mas viu também a dívida. Viu o corpo, mas viu também a ansiedade por manter a imagem. Viu o sorriso, mas sabe da discussão antes da foto? O estoico não condena a beleza. Ele condena a ilusão. Porque viver perseguindo o que é de fora, fama, riqueza, aprovação, é como tentar encher uma cesta furada. Nunca se completa. E é por isso que Epicteto insistiria. Não procure que os eventos aconteçam como você deseja, mas deseje que eles aconteçam como acontecem, e você terá paz. Nas redes sociais, isso seria como dizer: não deseje ter a vida dos outros. Deseje entender a sua. Mas calma, isso não significa apagar o Instagram, sumir do WhatsApp ou virar um ermitão offline. Epicteto não era um extremista. Ele era um guia para o equilíbrio. Se hoje ele vivesse entre nós, talvez usasse as redes como um sábio usa uma lâmina, com precisão e propósito. Publicaria algo? Sim, se aquilo tivesse um sentido que transcendesse o ego. Comentaria algo? Sim, se fosse para construir e não para brigar. Rolaria o feed? Talvez, mas jamais permitiria que isso ditasse seu valor. E se você se pegasse ansioso por não estar sendo visto, por não ter viralizado, ele apenas diria: quem vive para ser notado, morre toda vez que não é. E quem vive para ser íntegro, dorme em paz mesmo no silêncio. Epicteto nos traria de volta para dentro de nós, para o que sentimos, escolhemos, cultivamos. Em um de seus discursos, Epicteto afirmou: o que perturba o ser humano não são os acontecimentos, mas as crenças que ele tem sobre eles. Essa frase poderia facilmente ser o subtítulo de qualquer documentário sobre o impacto psicológico das redes sociais. Porque a imagem de uma pessoa sorrindo num pôr do sol não nos causa sofrimento. O que nos machuca é a crença de que deveríamos estar vivendo aquilo também. É a comparação disfarçada de inspiração. Epicteto sabia que o veneno da insatisfação nasce da expectativa. Esperar que a vida seja perfeita, que as pessoas gostem sempre de nós, que sejamos admirados. Tudo isso é o caminho certo para o sofrimento. E onde essas expectativas florescem mais do que nas redes sociais? Ele nos provocaria. Quantas vezes você compartilha algo esperando uma resposta, e não apenas porque quer dividir algo verdadeiro? Quantas vezes você atualiza uma publicação só para ver se alguém reagiu? Epicteto não nos julgaria por isso. Ele compreendia a fragilidade humana, mas nos ofereceria um antídoto: cultivar o domínio interno. Não o domínio sobre os outros, nem sobre a fama, mas sobre aquilo que realmente está em nosso poder, nossos pensamentos, nossas escolhas, nossa atenção. Dominar a atenção. Esse seria o maior desafio de Epicteto no século XXI. Imagine-o diante de uma sala de aula moderna, cheia de jovens com fones de ouvido, olhos presos às telas. Ele talvez não diria para jogar tudo fora, mas pediria que, ao menos por um instante, olhassem para dentro. Porque o silêncio que evitamos pode ser, na verdade, o começo da nossa sabedoria. E se alguém retrucasse: mas eu não consigo, é automático, quando vejo, já estou rolando, ele responderia com serenidade: você não consegue, ainda. Mas liberdade é justamente isso: deixar de ser um espectador passivo e se tornar um autor consciente. Aos poucos, Epicteto nos ensinaria a trocar o impulso pela intenção. Publicar, sim, mas por expressão, não por validação. Consumir, sim, mas com filtro interno, não com passividade. Responder, sim, mas com ponderação, não com reatividade. Porque o verdadeiro sábio não é aquele que se afasta do mundo, mas aquele que caminha por ele sem perder sua essência. Epicteto entenderia que as redes sociais são uma ampliação do teatro da vida, só que com holofotes mais fortes e plateias maiores. E ele perguntaria: você está atuando ou vivendo de verdade? Se estivermos sempre interpretando um papel, o da pessoa bem-sucedida, do corpo perfeito, do relacionamento feliz, corremos o risco de perder o contato com quem realmente somos. E o preço disso é alto. Ansiedade, insônia, um vazio que não se explica. Mas Epicteto, mais uma vez, nos apontaria o caminho. Quer ser invencível?
Então não entre em combate com aquilo que não depende de você. Essa frase, adaptada aos nossos tempos, seria quase um mantra. Quer ter paz nas redes? Não dispute o palco do ego. Não alimente o jogo da comparação. Não entre em batalhas que não valem a sua alma. E talvez, depois de tudo isso, reste apenas uma pergunta. Você está vivendo uma vida que se sustentaria mesmo sem curtidas? Se essa pergunta te fez pensar, é porque Epicteto já começou a agir aí dentro. Então, compartilhe esse vídeo com alguém que vive ansioso com redes sociais. Deixe seu comentário dizendo: eu escolho a calma, não a comparação. E se você quiser continuar essa jornada de reflexão e liberdade interior, se inscreve no canal e assista ao próximo vídeo. A sua paz pode começar por aqui. Nos vemos lá.